Filipenses capítulo 1. O Senhor nos permitindo, neste último quadrimestre do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, eu quero estudar com vocês a carta aos Filipenses. Há questões importantes aqui que desejamos compartilhar com vocês. Muito bom vê-los todos aqui nesta noite para estudar a palavra de Deus. Todos nós precisamos do fortalecimento que Deus nos concede. Pode ficar assentado, eu vou ler apenas o primeiro verso. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Notem que Paulo diz, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos e carecemos também que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos à Tua verdade. Queremos provar do ministério do Teu Espírito Santo, conduzindo-nos dentro desta verdade e dando ao nosso coração aquilo que cada um de nós necessita. Nesta dependência nós oramos em nome do nosso tão grande Salvador. Amém. Por que falar da carta aos Filipenses? Eu vou começar por esse ponto. Talvez você ache que a vida no nosso tempo está especialmente difícil. Eu creio que você não está enganado. Talvez você considere que a vida no presente século mal, a Bíblia usa essa expressão, aion poneron, mundo tenebroso, presente século mal, é uma vida dificultosa. Você não está errado também, realmente é uma vida dificultosa. Todos nós estamos envolvidos em dificuldades, alguns mais graves, outros mais contínuos, ou seja, num espaço de tempo maior. Alguns de nós questões que envolvem saúde, outros de nós questões que envolvem o trabalho, a família, e poderíamos enumerar uma quantidade enorme de problemas que enfrentamos. O problema que especificamente nós tratamos quando falamos da carta aos Filipenses é achar, em primeiro lugar, que isso é exclusividade nossa. Irmãos, nós precisamos perceber que as lutas que nós enfrentamos são as mesmas que os filipenses enfrentaram há quase 2000 anos atrás. Os problemas, as dificuldades, mesmo que numa cultura diferente da nossa, Filipos ficava na região onde nós conhecemos como Turquia hoje, uma parte europeia, outra parte asiática, mas em suma numa cultura asiática. Mesmo que aquela cultura não se assemelhe à nossa nesta questão, mesmo que aquele tempo não se assemelhe ao nosso tempo, mesmo que as circunstâncias não se assemelhem às nossas circunstâncias, nós precisamos contemplar pelo menos 3 coisas imutáveis. Primeiro, o ser humano é o ser humano desde o dia que foi criado. Nada mudou. Ele é absolutamente o mesmo desde que o pecado adentrou na raça humana através de Adão. Aquilo que Adão e Eva enfrentaram, aquilo que Caim e Abel passaram, aquilo que Sem e todos os descendentes de Noé mais adiante enfrentaram, é a mesma circunstância que eu e você enfrentamos. Mesmo em mundos tão diferentes, a natureza pecaminosa do ser humano continua a mesma. Então os problemas advêm da mesma fonte, que não foi alterada. Então nós temos que passar a uma segunda questão. As leis espirituais que governaram a vida de Adão, de Noé, de Abraão, dos homens do tempo de Jesus, dos homens há 1000 anos atrás e dos homens de hoje são as mesmas. Nós temos que entender que as leis espirituais não mudam. As leis espirituais não sofrem alteração. As leis espirituais não são mutáveis, elas são eternas, fixas, imutáveis.
Se nós temos o mesmo homem, se nós temos a mesma lei, nós também temos o mesmo Deus. Deus, acima de tudo, é imutável. E se existe algo imutável, tudo que é imutável vem do Deus que é imutável. Vem do nosso Deus. Então, a primeira grande questão que nós precisamos falar é essa. Nós não podemos olhar para as dificuldades que hoje nós lutamos como se fosse uma exceção à regra. Elas sempre estiveram aí. Elas sempre estiveram diante de nós. Em maior ou menor número, em maior ou menor dificuldade, sempre estiveram com a mesma fonte, com as mesmas regras diante deles. Eu creio que não há nenhuma carta do Novo Testamento que se assemelhe mais, nesse contexto, à nossa realidade do que a carta aos Filipenses. E quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, nós temos que olhar com uma visão exatamente assim, que as leis espirituais que regem nossa vida jamais mudaram, de tal forma que aquilo que era real em relação aos filipenses continua sendo real em relação a todos nós. Mas aqui nós enfrentamos um problema. Esse pensamento que as coisas hoje são diferentes, este pensamento que as circunstâncias hoje são diferentes, tem levado as pessoas a buscarem também soluções diferentes para velhos problemas. O que o ser humano tem buscado? Tem se entendido, mesmo no meio evangélico, mesmo no meio das igrejas, dos filhos de Deus, tem se entendido que nós precisamos hoje de algo além da Bíblia para resolver os nossos problemas. Então, o ser humano, e reforçado pelo pensamento de inúmeras igrejas, pastores, teólogos, envolve toda esta questão, tem chegado à conclusão que nós precisamos de uma nova solução. Afinal de contas, se o problema é o mesmo, qual a necessidade de uma nova solução? Se as dificuldades são absolutamente as mesmas, qual o resultado de buscar uma nova solução? O resultado é apenas a própria ilusão de pensar que os recursos que Deus nos deu não são realmente suficientes para tratar da questão do homem que Ele criou. Os recursos bíblicos são suficientes para todas as questões da nossa vida, sem nenhuma necessidade de nenhum acréscimo por parte de qualquer tipo de sabedoria ou de conhecimento humano. A Bíblia absolutamente não precisa de nenhuma filosofia unida a ela, de nenhum conhecimento humano unido a ela, de nenhuma expertise humana unida a ela, de nenhuma forma de solução humana unida a ela. A Bíblia é suficiente para tudo aquilo que você sente no seu coração. Então nós temos que começar por essas perguntas. Você está consciente que os problemas que eu enfrento, que você enfrenta, são os mesmos desde sempre? Você está consciente que as dificuldades do seu coração são as mesmas que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, enfrentaram? Nada mudou. Você está consciente e convicto que a Bíblia é suficiente para tratar do seu coração, da sua mente e da sua vida? Nós podemos entender nessa carta aos Filipenses que toda sorte de experiência que um cristão pode enfrentar nesta vida encontra amparo e instrução em alguma parte das Escrituras. Ou seja, toda experiência que eu e você passarmos, que envolva qualquer parte do nosso viver, há nas Escrituras material suficiente, conhecimento e instrução suficiente para nos ajudar a enfrentá-la e a vencê-la. Ou seja, nenhuma das questões do nosso viver deixou de ser tratada nas Escrituras. Eu costumo dizer que a Bíblia fala de farinha, fala de pão, fala de bolo, mas a Bíblia não é um tratado sobre culinária. A Bíblia fala de pontes, de construções, de castelos e de casas, mas a Bíblia não é um tratado sobre engenharia. A Bíblia fala de remédios, de produtos naturais e tudo isso que o ser humano usou nos últimos 4.000 anos, mas a Bíblia não é um tratado sobre medicina. A Bíblia é um tratado sobre a nossa alma.
A Bíblia é um tratado escrito por quem nos criou. Aqueles que são cuidadosos com seus automóveis sabem do valor de ter o manual do fabricante ali no porta-luvas do carro. Quando você vende o carro, a pessoa quer perguntar: tem o manual do fabricante aí acrescentado ao carro? E aquilo valoriza. Por que o manual do fabricante do carro é tão importante e mais importante que a palavra do mecânico? Porque o manual de fabricação do carro foi escrito por quem fabricou o carro. É lógico. Agora, o que é a Bíblia? Se não realmente o manual daquele que nos criou. Há alguém melhor que o nosso Deus para dizer o que se passa na nossa alma? Há alguém melhor que o nosso Deus para dizer por que sentimos isto ou aquilo, por que nos comportamos assim ou não, por que deixamos de fazer isso ou aquilo, por que manifestamos tais sentimentos? Há melhor lugar para entendermos isto do que consultando o manual daquele que criou a nossa alma? Claro que não há. A Bíblia é suficiente. E aquilo que o cristianismo prático da carta aos Filipenses nos mostra é exatamente isso. Qual é a solução proposta na carta aos Filipenses? A solução é, ou a proposta, é que o Evangelho é a solução de Deus para toda desarmonia encontrada na vida humana, no casamento, na família, na sociedade, no mundo e principalmente dentro de nós mesmos. A solução de Filipenses, a proposta de Filipenses, é que o Evangelho é aquilo que precisamos e que o segredo da vida é estar num correto relacionamento com Deus. O resto é consequência. Só existe no final uma coisa que importa: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No final das contas, só há uma coisa com a qual nos preocuparmos. Não é o alimento de amanhã. Não é se vamos estar vivos ou não amanhã. Não é sobre a segurança das nossas propriedades. Muito menos sobre se nossos planos serão concretizados ou não. A única coisa que realmente importa para um ser humano é se o seu relacionamento com Deus é correto ou não. A única coisa que realmente conta em tudo aquilo que pensamos é se estamos corretos com Deus ou não. E mais nada. Essa resposta, se estamos corretos com Deus ou não, também é a resposta não só dessa vida, mas a resposta da eternidade. A sua correta relação com Deus também responde qual é o destino eterno da sua alma. Olhando a Epístola aos Filipenses, ela é, acima de tudo, uma exposição prática do Evangelho. Vocês não vão encontrar na carta aos Filipenses, a não ser numa parte do capítulo 2, e mais algumas questões que nos levem a uma questão teológica mais profunda. Paulo aqui não está tratando de teologia, Paulo está tratando de vida cristã prática. E é por isso que a carta aos Filipenses também é importante nessa questão. Se você toma outras epístolas, pelo menos metade do texto das epístolas trata de questões doutrinárias, que é sempre por onde nós começamos. Nós vamos ver que os 11 primeiros versos é doutrina. A prática começa no verso 12 do capítulo 1. Paulo nunca fala de prática sem primeiro falar de doutrina. Primeiro nós precisamos entender quem somos, para depois entender o que fazemos. Mas nesta exposição prática do Evangelho, se você quer uma divisão, eu não vou usar divisão alguma durante o texto inteiro, nós vamos por assuntos dentro dele. Nós podemos dividir da seguinte forma: o capítulo 1. Todo cristão pode triunfar nessa vida. É esse, em suma, aquilo que ele vai dizer. Ou seja, todo cristão pode provar de duas bênçãos incríveis da parte de Deus. Sabe quais são as duas bênçãos apresentadas em Filipenses? Alegria e paz. Há algum dinheiro que possa comprar alegria? Há algum dinheiro que possa comprar paz? Há algum lugar ou alguma farmácia que nos venda 500 gramas de alegria, no qual pode ser manipulado mais 500 gramas de paz, e nós misturamos com água gelada, não com leite, eu não gosto de leite,
mas com água gelada e tomamos então para ficarmos bem? Não há. Sabe aquilo que Filipenses oferece? Alegria e paz no Senhor. Então o capítulo 1, ele vai simplesmente dizer algo para nós assim: não importa a sua condição, você pode viver uma vida de alegria e paz nesse mundo se você conhece Jesus Cristo. Quer um exemplo? Vou começar apenas por isso. Quem escreveu esta carta, irmãos? Quem? Paulo, o apóstolo Paulo, certo? Agora me responda, onde ele estava quando estava escrevendo essa carta? Preso, acorrentado, esperando a sua sentença final. Então nós temos um homem preso, acorrentado, esperando que a sua sentença final seja dada, que ele chegue ao final da sua vida de uma forma violenta, de uma forma que alguns consideram injusta diante de quem foi Paulo, mas Deus não é injusto nunca. E nós temos um homem nessa condição nos dizendo que não importa a condição da sua vida, todo cristão pode triunfar em alegria e paz em Jesus Cristo. Eu não sei o que já aconteceu com você. Eu não sei o que, e talvez ninguém saiba, o que tem dentro do seu coração. Eu não sei quais as circunstâncias que você enfrenta, mas não há absolutamente nenhuma circunstância aonde um cristão, um salvo em Jesus Cristo, não possa provar de alegria e paz. Esta é somente a primeira questão. A segunda questão responde uma pergunta. Pastor, a Bíblia está nos dizendo então que nós podemos provar de alegria e paz em todos os tempos. Mas o problema aqui é que a Bíblia não está tratando de quão fraco eu sou. Eu sei que Jesus Cristo pode fazer isso, mas simplesmente, agora eu vou falar num bom goianês, eu não dou conta de viver uma vida de alegria e paz por causa das minhas fraquezas. Então, o capítulo 2 vai nos dizer como é possível triunfar apesar de todas as nossas fraquezas. Apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, Filipenses vai nos dizer que não há absolutamente nenhuma fraqueza que possa nos impedir de provar de alegria e paz no Senhor. Que não há absolutamente nenhuma condição de fraqueza, nenhuma condição de debilidade que nos impeça de provar de plena alegria e paz no Senhor. O capítulo 3 precisa puxar a nossa orelha, precisa chamar a nossa atenção sobre coisas que nos privam da alegria e paz em Jesus. É sempre preciso isso. Apesar de estar à nossa disposição, apesar de estar diante de nós para que vivamos uma vida de alegria e paz, há coisas do nosso viver, na nossa prática, na nossa vida, que nos privam desta alegria e paz. Você sabe quais são? Você consegue identificar quais são? Pois Paulo vai nos mostrar isso. Para então, no capítulo 4, nos demonstrar como esta alegria e paz podem ser mantidas em meio às tensões e aos problemas da vida. Então nós chegamos naquela questão que é importante também. Olha, realmente eu sinto momentos, eu sinto circunstâncias, eu passo por dias, por períodos maiores, onde eu estou alegre, onde eu tenho paz, para logo adiante, então, passar por períodos nebulosos, onde parece que toda a alegria sumiu, onde parece que não há paz em lugar algum, e que eu vivo, então, uma vida de tormento e dificuldades, depressiva e de tristeza, por longos períodos. Então, o capítulo 4 vai nos ensinar como esta alegria e paz podem ser mantidas. Nós precisamos saber como fazer. Nós precisamos saber como não nos privar destas coisas. E precisamos saber como elas podem ser mantidas. Qual é a proposição em si da carta aos Filipenses? Os cristãos do primeiro século, os irmãos em Filipos, passaram pelos mesmos problemas que eu e você enfrentamos. Até mesmo questões epidêmicas, como nós enfrentamos hoje. Isso não é, se você observar ao século passado, isso já aconteceu. Isso já aconteceu na história humana diversas vezes.
Os cristãos do primeiro século venceram as batalhas que eles enfrentaram. Os cristãos em Filipos venceram batalhas terríveis. Agora nós temos que responder, de forma geral, o que eles fizeram para vencer. Como que os cristãos daquele tempo, de 1900 e alguns anos atrás, venceram as suas batalhas? Sabe qual é a resposta da carta aos Filipenses? Simplesmente sendo cristãos. Só. Como que eles venceram as batalhas? Como eles venceram as lutas? Simplesmente praticando o Evangelho. Então isso deve nos chamar a atenção neste momento. Eu quero, para ilustrar isso que nós dissemos, que acabo de dizer, para ilustrar isso que acabo de mostrar-lhes, eu quero mostrar dentro da carta aos Filipenses um exemplo disso e encorajar-nos realmente a nos entregarmos à meditação nessa carta. Se você pode abrir a sua Bíblia comigo para o capítulo 4, para o verso 11, eu quero começar dando o exemplo de Paulo e de como isso se tornou verdade na vida dele, para que nós não fiquemos apenas na teoria, mas vejamos também na prática como um homem cristão enfrentou as suas lutas. Olha o verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo aqui, ele está respondendo, ou está enviando uma carta pelas mãos de Epafrodito, aquele que vai enviar a carta aos Filipenses. Ele é de Filipos, ele veio ajudar Paulo, ele ficou muito doente, e agora então recuperado, Epafrodito vai levar a carta para os Filipenses, esta carta que Paulo escreveu. E ele aqui quer agradecer por terem lembrado dele, por terem enviado uma oferta generosa para ele. Mas agora ele vai dizer algumas coisas para eles. Olha, não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Nota aqui que a palavra contentar-se significa ter plena suficiência em sua própria pessoa. E aqui Paulo está dizendo que ele era um homem que ele aprendeu a demonstrar contentamento em qualquer condição. Então, se há um homem que pode nos dizer como provar de paz e alegria em meio às dificuldades, nós temos um homem aqui. Se há alguém que pode nos ensinar como um homem pode viver em felicidade e paz, mesmo diante de uma circunstância tão terrível como aquela que ele agora estava enfrentando, Deus nos deu Paulo. Ele agora nos mostra que as questões não são apenas teóricas. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas lendo a Bíblia como se fosse uma fábula. Lendo a Bíblia como se fosse igual qualquer história fabulosa que nós temos na literatura. Certa vez eu, falando da Bíblia a um homem, e mostrando aquilo que Deus havia feito por Paulo, mostrando o que Jesus enfrentou, ele me respondeu assim: claro, para eles era fácil, ele era Jesus e ele era Paulo, para eles era muito simples tudo isso. Você já percebeu como nós podemos ler a Bíblia nos distanciando da realidade e do fato que as mesmas questões também são aplicadas à nossa vida? A paz e a alegria do condenado e preso Paulo são a mesma paz e alegria que o Espírito Santo nos oferece. Não importa o que eu estou vivendo ou o que você está vivendo, há o mesmo oferecimento para todos nós. A mesma oferta para todos nós. E Paulo diz aqui que ele aprendeu, ou seja, foi necessário que ele passasse por circunstâncias difíceis. Não sei se você já percebeu, mas todos nós temos uma formatura todos os anos. O número de anos da sua vida que você conhece a Jesus Cristo são o número de diplomas que você tem. Sabe o que está escrito nesse diploma? Sabe o que está escrito no cabeçalho em cima? Escola do Sofrimento. E todos os anos, nós, filhos de Deus, nos formamos nela. A cada ano, conforme o nosso aprendizado,
nós vamos subindo de classe. Só que a grande dificuldade, que muitos não entendem, é que este subir de classe não é subir, é descer. Nós vamos de um sofrimento para outro sofrimento, talvez mais difícil. E no próximo ano, para outro sofrimento, talvez mais difícil. E no outro ano, para outro sofrimento, possivelmente mais difícil. E sabe qual é a razão disso? É que nós vamos nos tornando fortes. Cristo vai tornando-nos fortes para enfrentar a escola do sofrimento. Eu não gostaria de dizer isso. Eu não gostaria nem de ler na Bíblia que as coisas são assim. Paulo diz que estou plenamente certo que as aflições deste tempo, notem a sinceridade dele, se tem alguém que aqui conhece aflições era Paulo, e ele diz, as aflições desse tempo, e ele quer nos encorajar com isso, não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifesta, mas hoje são aflições. E ano após ano, nós vamos passando pelas classes do sofrimento. Talvez há anos na sua vida que foram especialmente duros na classe do sofrimento. Que Deus usou este ou aquele professor para lhe dizer como a vida é difícil, como as coisas são complicadas. E nós temos anos na nossa vida que estão muito bem anotados, aonde o sofrimento realmente nos levou ao nível que nós nunca imaginamos que nós suportaríamos, e nós suportamos. Suportamos por quê? Por uma simples verdade. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Eu tenho que dizer algo sobre a carta aos Filipenses para vocês. Para quem ela é escrita? Se você observa o verso 1, aos santos que estão em Filipos. Sabe, tudo aquilo que a carta aos Filipenses diz sobre alegria e paz é escrita só para um tipo de pessoa. Apenas para os cristãos. Não há uma palavra na carta aos Filipenses destinada aos incrédulos. Toda a carta, todo o ensino é destinado àqueles que conhecem Jesus. Então nós temos que entender algo aqui. A alegria e a paz só podem ser provadas se você conhece Jesus Cristo. E sabe por que você tem enfrentado essa escola do sofrimento durante todos esses anos e tem sido treinada nessa escola das dificuldades durante todos esses anos para que eu e você sejamos feitos semelhantes a Jesus. É isso que Deus quer. Deus está trabalhando na nossa vida, sabe? Quando a gente enfrenta aquelas lutas e dificuldades especialmente difíceis, que a primeira coisa que surge na nossa mente é o quê? Olha, possivelmente Deus me abandonou, ou Deus está me castigando por algo, ou Deus quer o meu mal. Eu não consigo outra explicação para tantos problemas que surgem. Eu não consigo resolver um e já está outro aqui diante de mim. Eu não consigo tirar uma pedra e já há uma imensa rocha diante de mim. Eu passei por um vale, subi, cheguei acima da montanha, e quando cheguei em cima da montanha, eu vi que tinha um vale maior ainda do outro lado. Por que isso? Simplesmente porque Jesus também enfrentou isso. Pedro diz que nós estamos seguindo as suas pisadas. Não é nada realmente ao acaso. Deus está cumprindo o seu plano na minha e na sua vida, nos fazendo semelhantes a Jesus. Quando Paulo enfrentou todas essas questões, ele diz no capítulo 4, verso 12, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso é incrível, porque o homem que aprendeu tudo isso foi usado por Deus para escrever uma carta que nos ensina a mesma coisa. O que é a carta aos Filipenses? A não ser a instrução de um homem que foi dirigido pelo Espírito Santo a registrar como ele aprendeu a andar abatido, como ele aprendeu a andar em abundância, como ele aprendeu e foi instruído a ter fartura, mas também a ter fome, a ter abundância, mas também a padecer necessidade. Como foi que ele aprendeu todas estas coisas? Ele simplesmente diz, eu aprendi
Em todas elas estou instruído. É esta instrução que a palavra de Deus nos traz. Eu poderia usar aquilo que ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, a respeito do espinho na carne. Em algum momento nós vamos tocar nesse assunto durante o estudo aos Filipenses, para demonstrar como isso alterou a vida de Paulo. Eu preciso, antes de chegar à conclusão, dizer exatamente isso para você. Filipenses nos ensina uma vida de alegria e de paz, mas isso é uma escola. E há certas circunstâncias nessa escola, há certos anos, como eu disse, que nós não esquecemos, mas também que não servem para o nosso mal, mas sim para a nossa instrução, e para que nós aprendamos algo que diz no verso 13. Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu posso não traduzir de uma forma melhor, mas estabelecer de uma forma melhor o ensino desse verso 13, traduzindo da seguinte forma, de forma livre. É como se Paulo tivesse dito: sou fortalecido quanto a todas as coisas naquele que constantemente infunde força em mim. Porque a vida de alegria e paz só é possível para um cristão, porque apenas o cristão tem nele o poder de Jesus Cristo habitando e agindo. Sabe, a gente tem que fazer aqui uma contraposição, não é? Em respeito às pessoas desse mundo e a respeito dos crentes, como eles são diferentes. É interessante que as pessoas que não conhecem Jesus e que vivem no pecado desse mundo, que vivem no mundanismo, na preocupação com apenas o hoje, na preocupação com a sua própria glória, com a sua própria honra, com a satisfação dos seus desejos, elas são diferentes de nós. Não há como negar isso. Eles realmente vivem uma vida de satisfação carnal, que já não nos satisfaz. Eles vivem realmente uma vida de realização mundana que não nos satisfaz. Quando Paulo diz que ele é fortalecido naquele que constantemente infunde força em mim, significa que homem incrédulo algum tem o poder de Jesus Cristo agindo nele, e ele nem sente falta disso, porque ele está tão acostumado com a imundícia desse mundo que ele simplesmente considera isso uma grande tolice. Mas o homem que conheceu Jesus Cristo, ele está vivendo uma vida sobrenatural. E Efésios capítulo 1, versos 19 e 20 dizem assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Agora, no capítulo 3, verso 20, Paulo vai também dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então preste atenção: segundo o poder que opera em nós. Esse poder que ele acabou de dizer no capítulo 1, segundo a operação da força do seu poder, ou seja, o seu sobreexcelente poder que age na vida dos crentes. Por que é possível viver uma vida de paz e de alegria num mundo tão conturbado? Porque Paulo diz que Cristo habita em nós. Por que é possível provar de alegria e paz num mundo como esse? Porque simplesmente Jesus habita pelo Espírito Santo em nossa vida. O que nós precisamos? Qual é o segredo? Simplesmente viver como cristãos. Nada mais. A resposta de Filipenses é clara. Nós simplesmente precisamos ser cristãos. Eu poderia dizer tantas coisas sobre cristãos, mas eu creio que a instrução do Mestre é a melhor delas. Eu vou deixar que vocês completem. E assim, se alguém quiser vir após mim, qual é a primeira coisa? Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe por quê nós não provamos dessa alegria e dessa paz?
porque simplesmente nós temos uma aversão a nos negar a nós mesmos. Nós já estabelecemos nossas metas. Nós já estabelecemos como nós vamos ser felizes. Nós já estabelecemos que nós seremos felizes assim que conseguirmos comprar esta casa, assim que conseguirmos comprar esse carro, assim que nos formarmos nisso, nos formarmos naquilo, assim que conseguir adquirir tais propriedades ou ser reconhecido por isso, aquilo ou aquilo outro, neste e naquele lugar que eu já determinei no meu coração. Sabe por que nós não provamos de paz e alegria? Porque nós mesmos queremos determinar o caminho para essa paz e essa alegria. Nós mesmos queremos determinar os termos da nossa vitória. Sim, eu alcançarei vitória quando for assim, assim e assim. Eu preciso dizer-lhe algo. Se alguém quiser vir após mim, disse o mestre, a si mesmo se negue. Eu estou preparando um sermão sobre uma palavra só. O título e todo o sermão trata de apenas uma palavra: entrega. Só dessa. Um sermão que não precisa de uma segunda palavra, apenas essa. Por que alegria e paz não se tornam reais, tão reais na vida dos crentes? Porque eles não vivem uma vida de entrega, como a Bíblia os chama a viver. A carta aos Filipenses simplesmente nos encoraja a entregarmos tudo nas mãos dele, a entregarmos tudo nas mãos de Cristo e deixar que ele realmente ele conduza a nossa vida dentro do seu caminho. Mesmo que, agora eu preciso lembrar Paulo de novo antes de encerrar, mesmo que isso nos conduza ao patíbulo. Sabe o que é o patíbulo? É aquele lugar onde os carrascos arrancavam literalmente a cabeça dos prisioneiros. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus conduziu Paulo ao patíbulo. Você o vê reclamar? Não. Nunca. Ele negou-se a si mesmo. E ele simplesmente reconheceu que aquele era um direito de Cristo. Ele tomou sobre si a sua cruz e seguiu. Ele simplesmente viveu a vida cristã. Irmãos, eu quero terminar dizendo isso. Há solução, há um caminho para o meu desânimo, há um caminho para alguém que não enxerga simplesmente mais as luzes brilharem, as luzes do Evangelho como um dia brilharam. Sim, há. Pastor, o senhor não sabe como eu fui longe nesse caminho todo. Não importa quão longe você foi e nem importa quão longe seja a terra longínqua. O Pai que nos resgata sempre foi o mesmo. Ou seja, Jesus é suficiente para qualquer necessidade da nossa vida. E eu os convido a essa viagem na carta aos Filipenses. Olha, eu costumo ler diversos livros da Bíblia em apenas um dia. Eu tomo um livro e durante aquela semana eu leio 7 vezes, 10 vezes. A carta aos Filipenses, em torno de 25 minutos você lê toda ela. E eu costumo, em algumas ocasiões, por alguns períodos, lê-la todos os dias. Durante um mês ou durante períodos maiores. Eu vou me acostumando com ela. Não vou decorando, não é o meu objetivo decorar, mas ambientar-me com as verdades dela. E eu convido você a fazer o mesmo. Faça da carta aos Filipenses uma dieta de 25 minutos por dia. Leia ela. Você vai ver como verdades preciosas ali brilharão diante dos seus olhos. E você vai ver quanto encorajamento há nessa preciosa verdade. Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus